Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Gente, hoje eu vou trabalhar aqui com vocês. Na verdade, vocês estão me pedindo já faz um certo tempo e eu tava seguindo uma sequência aí de vídeos e eu falei que eu ia começar a fazer vídeos falando de algumas psicopatologias. Porém, eu não vou ainda adentrar tanto na psicopatologia, mas eu vou dar um pouco do foco do que vocês estão pedindo aí, principalmente pessoas que estão em processo de tratamento e que estão fazendo tratamento com psiquiatra, que estão fazendo tratamento com psicólogo, que estão fazendo tratamento com psicanalista, até com coach, e que pediram, assim, como lidar com as questões das dores, né? Das dores existenciais. A essência é aquele vídeo que eu falei sobre, às vezes, você tá num vitimismo produzindo uma dor, que é bem diferente. Hoje eu vou estar falando, assim, como lidar com a dor do cabeção, tá? Hoje começando com esquizoide, porque, né, seguindo aquele processo de melinização, que tem toda uma sequência, uma lógica. Como lidar com a dor, por exemplo, do traço de caráter esquizoide? Como ver a dor, né, de um esquizoide, né? Como lidar com essa dor? Bem, como eu já coloquei nos outros vídeos, o esquizoide, ele tem toda a melanização dele se deu na região do crânio, né? Que pega o cérebro. Então, são aquelas pessoas que têm um cabeção, são magras, e são aquelas pessoas que têm uma energia psíquica muito grande. Eles não sentem com o coração, como, por exemplo, um oral. Eles sentem com o cabeção, que nem tem uns vídeos aí de... acho que é Ali Cravo, ou sei lá, esqueci o nome da menina, Gisele, que ela fala assim, sinta com o cabeção, com o coração e não com o cabeção, ao contrário. O esquizoide, por exemplo, se ela pedir, por exemplo, pra sentir com o coração e não com o cabeção, o esquizoide não vai entender isso. O esquizoide sente com o cabeção, que o coração do esquizoide é o cabeção. Então, quando você pensa, por exemplo, em como que aquela pessoa lida com a dor se isolando, você acha estranho. Normalmente as pessoas vão lá conversar com um amigo, com um psicólogo, com um psiquiatra, com seja lá quem for, com a cabeleireira, entendeu? Com um massagista. As pessoas normalmente elas tendem a criar um processo que a gente chama assim de, às vezes, de catarse, né? Logorreica, né? As pessoas têm essa tendência de, quando estão passando por alguma questão, vomitar em cima das pessoas a sua fala, a sua angústia. O esquizoide, não. O esquizoide, ele vai voltar toda a dor dele para um processo de isolamento. Ele vai... Quando você, por exemplo, vê uma pessoa, sim, incrível, mas que você vê assim que ela tá totalmente cabisbaixa, voltada totalmente para uma caverna existencial, de que ela não quer sair de lá, ela quer pertencer àquele lugar, não sai. E aí você pensa assim, mil coisas, às vezes até num processo depressivo. É lógico que você também pode levar isso em consideração, que pode sim a pessoa ter um humor mais depressivo, as pessoas podem ser uma pessoa distímica, você pode ter, eu não queria entrar na psicopatologia, mas até para essa descrição vai ser necessário. Você pode ter um esquizoide, por exemplo, que tem sim uma distimia, por exemplo. E aí você vai ter um cara que já se isola num processo mais depressivo crônico. Então aí você vai ver essa pessoa às vezes muito mais centrada para ela mesma e às vezes isolada do mundo, não querendo sair de casa nem do quarto, ficar debaixo do cobertor quando tá no processo de dor, né? E aí o que acontece? O que fazer, por exemplo, num traço que está dentro dessas características? É lógico que se uma pessoa faz um acompanhamento, ela tem que continuar o acompanhamento junto com uma psicoterapia, seja lá qual for que fizer sentido para você. Aqui eu não vou cagar regra para falar assim, ó, vai fazer psicanálise, vai fazer psicologia, vai fazer coach, você tem que fazer uma terapia que combine com você, que você sinta. Experimente várias, vai às vezes fazer psicodrama, entendeu? Mas experimente várias para ver qual que faz sentido para você, porque às vezes o que acontece? Muitos pacientes acabam indo, igual vai fazer a análise corporal, gente, aí no Corpo Explica, tem muita coisa legal.
Agora, você imagina, por exemplo, uma pessoa que não tem acesso e ela cai numa terapia e aquela terapia não faz sentido para ela. E ela tá já num processo mais distímico, às vezes ela tá num processo mesmo que tem uma estrutura mais fleumática. Às vezes a pessoa, além de tudo, tem um pouquinho da depressão, somado ao traço, por exemplo, de caráter mais esquizoide. Então você vai ter uma pessoa muito mais voltada para o núcleo de si, muito mais voltada para suas próprias questões internas. E elas não estão abertas, por exemplo, a uma comunicação. E aí você fala assim, nossa, mas não estou aberta à comunicação, e como que eu faço para atender um cara desses? Primeiro, eu acho assim que como os esquizoides, eles tendem a ser muito geniais, eles estão sempre buscando algo que faça sentido no cabeção. Lembra, não é no coração, é no cabeção, é o contrário aí. Imitando a Gisele, Gisela, sei lá, o esquizoide, ele sai daqui do coração, não. Ele tá no cabeção e tá no cabeção. As questões do coração, as questões emocionais são questões que ele racionaliza. Então, indo por esse viés da racionalização, você consegue adentrar em qual é o mundo desse cara. Por exemplo, se você tiver um esquizoide que ele é muito mais voltado para as questões da matemática, muito mais voltado aí para questão de pesquisa, descubra, né, através do discurso, em que pé ele tá. E por ali você vai entrar num discurso, você vai entrar num processo que a gente chama na psicanálise de transferência. Para que a transferência não seja aquela transferência negativa que tende a acontecer nesse traço, que ele, ao invés de sentir que você está ali para ajudar, ele sente que você está invadindo a caverna dele, e aí ele vai te devolver como uma transferência negativa e que você não quer que isso aconteça, principalmente se você é um profissional que está atendendo alguém que tem esse perfil, é você realmente falar a linguagem dele. Entendeu? Se a linguagem dele for uma linguagem mais simples, você se adapta. Se for uma linguagem mais sofisticada, você nem que você tenha que pesquisar para você poder atender essa pessoa, faça supervisão, entendeu? Para você poder acolher o sujeito e entender o porquê que ele caiu naquele processo de dor. E o que tá rolando? Porque o que acontece? Como esquizoide, né? Eu já coloquei ali nos vídeos, vocês acham essas informações na internet também. Tem várias pessoas falando sobre isso. O esquizoide, ele tende a se isolar, mas esse isolamento vem desde o processo, né, de mielinização intraútero. Então, ele já sente que o meio, né, vamos colocar assim, um útero social, é um útero gelado. Então, ele já tem sempre aquela frase, sabe assim, o não eu já tenho. Então, assim, ele já tem isso na cabeça, que o não ele já tem. Então, a tendência dele é cair numa negatividade em relação àquilo que ele está fazendo. Então, mesmo ele indo para a imaginação. Então, ele olha o mundo aqui do lado de fora como uma coisa muito inóspita e completamente com possibilidade de rejeição. Então, o que ele faz? Ele tende a criar um mundo paralelo, né? Tende a criar um mundo da imaginação. A imaginação deles é o grande forte deles, inclusive usando isso de uma maneira adequada. São pessoas assim que podem vencer através da imaginação e da criação. E eles tendem a ir para esse mundo, porque esse mundo deles vamos colocar assim, lembrando da caverna de Platão, é o mundo que eles conhecem, é um mundo que deixa eles dentro da zona deles de conforto. E que mesmo que exista um mundo lá fora, que todo mundo aponte esse mundo, na cabeça dele é a morte ter que sair do mundo dele e tem que enfrentar a luz do sol, que pode ofuscar questões dele que ele vai ter que lidar. Só que ninguém quer que o esquizoide fique na caverna, né, gente? Totalmente ninguém merece. Porque ele também sente essa dor de quando ele vai para rejeição, quando ele sente isso, ele vai se isolar mais do que ele já tendenciosamente já se isola, entendeu? E se tiver outras questões psicopatológicas misturadas, aí a tendência fica muito mais evidente.
E pensando nisso, o que fazer, né, gente? Não indo como uma receitinha de bolo, nem astrologia, né? Como já me falaram, assim, essas coisas de traço é coisa de astrologia. Não é não, gente, é uma coisa muito séria. Inclusive, era o que era taxado o próprio Reich, né? Foi chacoteado, justamente porque ele defendia uma parte de que o corpo realmente, né? A anatomia, a fisiologia, dita alguns tipos de comportamento. E isso é muito reforçado pela sociedade, e principalmente numa sociedade que naquela época dele era uma sociedade totalmente repressora. E ainda hoje na nossa sociedade existe muita repressão, principalmente para uma visão de um mundo novo. Por isso que muitos profissionais que já estão de olho justamente nesse novo, né, de olho nesse novo olhar, primeiro para as questões que pode realmente desembocar em comportamento, em desvios, em problemas, em psicopatologias, voltando para a questão de como aquele corpo funciona, né? Isso é as bases da psicossomática, né? Como que funciona. Só que a psicossomática aponta muito a questão pós, né? Quando a patologia já se instalou, né? E aquilo se manifestou porque algo não foi dito e não foi elaborado pelo psiquismo a ponto daquela dor, né? Vamos colocar assim, pensando na questão da histeria, né? No caso Dora, do Freud, quando você vê ali que a coisa vai para a conversão e aí nada se elabora na parte psíquica e a coisa desanda a ponto do caso não ir para frente, né? A ponto dessas questões, inclusive do próprio Freud, da limitação naquela época, dele conseguir enxergar no processo de histeria, de conversão, né? Vou colocar assim, psicológica das questões para o soma. Manifestando, às vezes, em todo o processo, às vezes de repressão, às vezes de psicopatologias relacionadas a esse traço, a essa conduta, né? Não tô colocando que a histeria é esquizoidia, tá, gente? É só um exemplo. Tô dando um exemplo caso, né? Por exemplo, você tem um grau de esquizoidia alto, onde o processo às vezes, da neurose ali, não muito bem trabalhada no processo histérico, possa levar para uma conversão e acabar interferindo no soma e naquilo que a gente avalia quando a gente faz, por exemplo, a análise anatômico-corporal. Quando você vê o esquizoide, né, num processo de dor, você primeiro vai fazer aquela avaliação, né, holística, ali você vai fazer a anamnese, né, anatômico-corporal, detectou que a pessoa é muito mais esquizoide, tenta entrar nesse mundo e veja se existe, assim, para quem já é psi, né, quem é da área, tenta ver, ou é coach, não importa, mas que você já tem uma formação que você consiga fazer esse olhar, ou encaminha para quem sabe, para você poder fazer uma escuta desse paciente no processo de dor. Se ele estiver isolado e é um esquizoide, tá, mais do que o comumente estaria, é interessante que você consiga fazer o resgate dele através de deixar ele existir devagarzinho, não cobrando essa existência, não forçando que ele adentre, né, a esse mundo de uma maneira forceps, entendeu? Mas que ele possa devagarzinho ir falando o que está rolando a ponto de você conseguir criar uma conexão. Se uma pessoa esquizoide, a gente já sabe que é racional e tende a ser genial, eles vão se isolar às vezes no estudo, vão se isolar às vezes numa meta que eles têm a cumprir dentro da cabeça deles, que eles colocaram como um projeto de vida. E através disso você tem que conseguir fazer uma ponte de conexão. Quando você atinge a confiança de um esquizoide, você vai criar um elo com ele muito forte. Esse elo é um elo através
fortalecimento do imaginário, que é diferente, por exemplo, quando você cria elos com um oral, por exemplo, que é o próximo. O elo com o oral é um elo muito mais emocional, é muito mais dos sentidos, dos 5 sentidos, e principalmente do tato, do olhar e do chorar, do sentir em geral. O esquizoide é muito mais no cabeção. Então, tudo que está relacionado ao cabeção, seja até crenças, gente, seja até mesmo a questão intelectual, o olhar que ele tem perante a existência nesse mundo, são coisas importantes para ser levantadas e entender que, mesmo que o traço dele tenha uma tendência ao isolamento, às vezes ele está isolado demais, e quando ele está isolado demais, ele está na sua dor existencial. E é aí que a psicoterapia entra para poder resgatar essa pessoa. E se você for um analista corporal, lidar com essas questões de saber ter um manejo de como tirar essa pessoa da caverna sem ser de uma maneira fórceps, sem ser de uma maneira forçada, mas sim trazendo ele para a luz, devagar, devagar, e sempre com uma visão totalmente voltada para as questões do imaginário. E quando você sentir que você tem muita dificuldade de lidar com o racional dele e que ele tende a te botar em xeque, muitas vezes, com questões até intelectuais, entenda que isso faz parte de um mecanismo de defesa. E caso você sinta muita dificuldade, faça supervisão. Tem profissionais, não só eu, mas eu conheço vários, se vocês precisarem também. Tem profissionais excelentes que têm uma escuta específica justamente para esse tipo de dor. Lembra, o esquizoide sente no cabeção e não no coração. Mesmo que você pense assim, mas a pessoa não tem coração. É no cabeção. As sensações, tudo ele vivencia dentro do imaginário. E, gente, é uma sensação incrível. E a descrição que eles têm, você consegue viajar no mundo deles. Então, permita que ele deixe você entrar na caverna dele, mas mostra que você não é uma invasora. O grande problema deste traço é ele sentir que está sendo invadido, principalmente nas questões corporais. Fica a dica.